Falar um pouquinho sobre... Eu relutei um pouquinho com esse tema, porque o Senhor colocou no meu coração, mas... Sabe aquelas coisas que você faz e na hora de você apresentar para alguém, você acha que não deveria? Então hoje nós vamos falar sobre adoração. Como eu faço parte do Ministério de Louvor, como eu trato dessa forma de adoração, eu queria tirar algumas coisas da palavra adoração que nós misturamos no nosso dia a dia, para que nós possamos entender a nossa vida em adoração. E na hora de eu vir para cá, Deus colocou um tema na mensagem. A adoração para nós é o quê? É um estilo de vida ou um hobby? E nós vamos falar sobre isso nesse exato momento. Peço para vocês, obrigadinho, Deus abençoe. Peço que vocês fechem seus olhos. Vamos entregar ao Senhor essa palavra, porque a palavra é dele. E o que ele dirigia aqui para falar, eu marquei, eu anotei, mas quem controla tudo é o Espírito Santo. E eu preciso que ele esteja aqui, porque quem convence o ser humano é ele, não sou eu. E as palavras que serão ditas aqui não são minhas, é da palavra de Deus. Que você possa fechar os seus olhos. Vamos entregar a palavra para ele. Senhor, quero só entregar a palavra em tuas mãos, ó Pai, que o Senhor possa estar no controle de tudo. Toma minha vida, eu não quero ser aqui, Senhor, algo que possa impedir o teu agir na vida do teu povo, mas quero ser, Senhor, um instrumento seu, para que o Senhor possa me usar nessa noite, e que minha vida seja, Senhor, o reflexo daquilo que o Senhor quer nessa hora. Que as minhas palavras não prevaleçam, mas que prevaleçam as suas palavras. E que nós todos aqui nessa noite possamos receber a sua revelação. E possamos, ó Deus, nos conscientizar daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos começar. Gente, eu queria falar algo para você, que quando eu comecei na igreja, a música para mim, eu acho que para a maioria, se eu não me engano, tem uma atração, né? Nós olhamos a música assim, a gente fica apaixonado pela parte musical. E no primeiro momento que eu tive com a igreja, quando eu era do mundo, eu ficava muito em roda de pagode e tal, então eu já estava na ambiência, né, de musical. Quando eu cheguei aqui, que eu vi o Ministério de Louvor, sabe, no primeiro momento eu só fiquei atraído pela música, tá, gente? Só olhei para a música e falei, pô, maneiro, a música é maneira. Mas eu não quero compromisso não, vou só vir nos cultos. Mas logo depois, eu senti algo no meu coração e eu nem sabia que era Deus. E eu falei assim, poxa, eu quero ir lá para cima, eu quero tocar algum instrumento desse aí. Mas não sabia, não entendia nada. Eu só queria participar da parte musical que estava na igreja. E eu vou explicar para vocês entenderem no final do que eu estou falando. E eu cheguei aqui e foi mó jogo de empurra, sabe? Eu cheguei, eu falei, poxa, eu queria participar. Aí fui com um pastor que falaram que era para ir no pastor. Aí eu fui lá no pastor. Aí o pastor falou, não, mas é para falar com fulano. Aí eu ia lá e falava com fulano. Não, mas é com aquele fulano lá mesmo. Aí eu tinha que voltar para falar com o pastor de novo. Meio que assim... lá, não quero que eu participe não, mano. Eu acho que eu não vou querer mais não. Aí daqui a pouco os dois viram que eu não fui mais. E aí foram falar comigo. Pô, você está interessado? Perceberam que eu fiquei um pouco chateado naquela hora, né? Aí eu, não, queria participar e tal. E logo que eu comecei a me inteirar eu não sabia nada, cara, sabe? Eu tocava um afoxé, sabe? No pagode, era só um afoxé. Não tocava nada de corda. Só tinha meu ouvido que eu conseguia cantar, gostava. Aí o pastor Cláudio, que era da nossa igreja, lá naquela época, foi o nosso professor. E logo que eu percebi, ele fez assim um experimento. 3 pessoas, né, que tinham para aprender, e aí os instrumentos estavam assim, ó, do jeito que está aqui. E ele falou assim, eu queria que vocês pensassem o instrumento que vocês queriam aprender.
Todo mundo foi, né? Todo mundo gosta de um violão, né? Para fazer aquele sonzinho e tal, porque tu acostuma ver aí fora num bar, né? As pessoas tocando. Todo mundo foi no violão, hein? Você, violão, violão, violão. Eu falei. Aí ele falou assim: beleza, vai lá os 3 no violão. Aí ficou os 3 assim, do lado do violão. Aí o pastor: pô, tá sem espaço aí, né? Então, vocês não perceberam algo, não? Tem vários instrumentos espalhados no altar. Por que vocês quiseram logo o violão? Ali eu aprendi a primeira lição. Ele falou assim: pode sair os 3. Nenhum dos 3 vai tocar violão. Não é o que vocês querem. É o que Deus tem para a vida de vocês. E ele destinou as pessoas para os instrumentos. E ninguém estava entendendo nada. E cada um foi para um instrumento e eu agarrei aquele candango ali que é o contrabaixo. Eu falei: será que ele é mais fácil que os outros, né, cara? Porque é mais difícil. E aí foi começando a trajetória. Só que o que eu percebi? O pastor deixou os instrumentos aqui, todo mundo empolgado para tocar. Só que na hora dele pegar para dar aula, a primeira coisa que ele fez, abriu a Bíblia. E o primeiro livro que eu li da Bíblia, quando eu cheguei, que eu fui ensinado, foi o livro de Daniel. E ele começou a ministrar e eu não entendendo nada. Aí, pastor, tu está falando isso aí, eu não estou entendendo nada. Aí ele falou: vocês só vão pegar naquele instrumento quando vocês entenderem para que o Senhor chamou vocês. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque a adoração, como a humanidade, não é só aqui na nossa igreja não, tá? Eu já fiz pesquisas, eu fiz cursos de adoração e você vê o raciocínio que as pessoas têm com a adoração é relacionado à música. Você chega aqui, a pessoa fala em adoração, ela está aqui. Ela só, opa! Só que se você prestar atenção, ministério de louvor e adoração. O louvor é o elogio para Deus. São palavras dos atributos de Deus, de agradecimentos pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele ainda vai fazer. E a adoração é um estilo de vida. De quê? De entrega, de se render, de se prostrar diante do Senhor. Viver para Ele intensamente. Eu peguei uns adjetivos aqui, e eu anotei, tá, gente? Para mim não ter que errar. A adoração é prostrar-se, reverenciar, venerar, amar extremamente, idolatrar, ter grande predileção a cultuar, curvar-se, cair com o rosto em terra, render-se por aquilo que Deus é, por aquilo que Ele é. A adoração é melhor representada pela comunhão pessoal que temos com Deus, pois é através do nosso relacionamento com Ele que conhecemos melhor a sua pessoa. Também pode ser descrita como a reação que temos para com Deus. E é o que? Comportamentos, atitudes. A adoração, ela é a nossa vida. Através daquela palavra, até a vontade de adorar vem dele, não é? A gente não escuta isso? Até a vontade de adorar vem de Deus. Sim, Ele é Criador. E quando você foi escolhido e aceitou a Cristo, o que Ele fez com você? Ele te colocou dentro de você um espírito que conecta com Ele e que você tem que reverenciar através do espírito que está dentro de você. É uma coisa que parece ser: ah, não, cara, eu já sabia disso. Pastor, eu já sabia disso. Poxa, o senhor está falando uma coisa que, um tempão na igreja eu já sei. Mas será que a gente pratica? Eu vou ler, se você puder abrir a sua Bíblia aí, Romanos 12, só o versículo 1. Abram aí, fazendo um favor. Romanos 12, verso 1. Até constrange eu ler numa letrinha pequenininha aqui na Bíblia, um negócio com uma letra grandona aqui, ó. Vou ler aqui, tá, gente? Vamos lá.
Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não tira não, volta aí. Para que vocês percebam. Portanto, irmãos, Paulo dizendo, tá? Apóstolo Paulo, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. 3 coisas que eu queria destacar. Sacrifício vivo é você. Você não vai atribuir isso a outra coisa. Sacrifício vivo, você. Santo, santidade, tá? Santidade com Deus. Tem que estar próximo e buscar a santidade que Deus tem para a nossa vida. E agradável a Deus é o quê? O teu sacrifício com a santidade de Deus em você será agradável. Este é o culto racional de vocês. Paulo está orientando a igreja com relação à devoção a Deus. Sabe, como nós vamos nos comportar diante dele. E o que eu acho interessantíssimo é que por muito tempo eu achava que a adoração era música. Por muito tempo eu achava que a adoração era só tocar o meu instrumento. Mas depois que eu comecei a estudar sobre a adoração, porque Deus me deu uma responsabilidade sobre isso, eu comecei a ver que eu falei, meu Deus, que coisa pequena que hoje eu vivo diante da adoração que Deus quer que eu viva, a real. E por que eu falei do tema, a adoração, um estilo de vida ou um hobby? Porque se nós entendemos que a adoração é um comprometimento pessoal seu com Deus, um relacionamento de santidade, sacrifício, para que possa gerar a vontade agradável do Senhor para nossas vidas. O tema diz estilo de vida ou hobby. O relacionamento, o compromisso, o sacrifício, a santidade nos leva a um estilo de vida com Deus. E o hobby? Quem gosta de um restaurante aí, gente? Assim, uns de japonês, outro de massa, né? Uma churrascaria, né? Eu estou falando só as coisas básicas. Quem gosta disso, hein? Levanta a mão aí, não fica acanhado não. Eu sei que tem uns fit, tem as pessoas que, bom, estou reduzindo agora, pastor, eu vou ficar na moral. Mas assim, pensa no restaurante, gente. Você consegue viver todo dia comendo no restaurante? É a pergunta que eu faço para vocês. Vocês conseguem todo dia comer no restaurante? Todo dia. A sua vida normal, você consegue todo dia comer num restaurante? Não, gente. Você vai comer a primeira. Aí tu não vai comer a segunda, na terceira tu já não vai esperar mais um tempo para ir. Daqui a pouco tu vai esperar mais um tempo. Sim, pelo dinheiro, pelo enjoo da comida, porque você, não, já comi isso aqui, eu vou para lá. Mais que os gulosos, né, que gostem de comer, chega uma hora que você não consegue. Por exemplo, se eu for citar, eu não consigo ir, vamos dizer assim, 2 vezes no mês num japonês. Eu não consigo, Não é por causa do dinheiro. Não é por causa do dinheiro. Eu sei que é caro. Mas, por exemplo, quando você tem vontade, você paga o que o preço está dizendo lá. Tu não quer nem saber. Porque tem que comer uma comida gostosa. Mas por que eu estou relacionando o restaurante? Porque parece que nós, como cristãos, estamos, às vezes, levando a adoração como num restaurante. Nós vamos no restaurante de vez em quando comer uma comida gostosa. E a gente, às vezes, faz isso com Deus. Na relação com Ele, no comportamento, no sacrifício. Em vez de você estar todo dia com Ele, você só de vez em quando. Ou só domingo. Domingo é o dia, tá, gente? Domingo é o dia, eu estou lá. Então, assim, o que nós escolhemos para a nossa vida? Sabe?
Eu tenho pensado muito nisso, porque eu gosto de contar a experiência da minha vida, porque eu não gosto de ficar pegando muita referência de outras pessoas, porque se Deus me colocou nessa terra e eu tenho que viver as transformações através do Espírito, eu tenho que dar testemunho dessas transformações. Eu creio nisso. Eu ficava, cara, desesperado para buscar, mano. Sabe aquela ânsia de buscar? Eu quero buscar, eu quero buscar, eu quero buscar. No outro dia eu não buscava. Cara, eu quero orar, eu quero orar, eu quero orar. No outro dia eu não orava. Só que depois de um tempo, eu comecei a raciocinar, o Espírito Santo falou comigo: tu está fazendo porque tu me ama ou porque tu está obrigado a fazer? Tem esse pensamento da adoração, tá, gente? Se a adoração for um estilo de vida para você, pensa em qual você está seguindo. E se está seguindo, se não for só um hobby, você está fazendo por coisas que já estão pré-determinadas para serem feitas, ou porque você ama tanto a Ele, que você não consegue ficar longe nenhum segundo. Se você anda por aqui, você sente o Espírito com você. Se você vai pegar um ônibus, você começa a falar com Deus, as pessoas vão olhar para você e vão te achar um doido. Isso é normal. Você está no ônibus. Quem já foi no ônibus aqui, escutando um louvor, e do nada no louvor você começa a chorar? Quem já passou por isso? Queiram fazer mais isso, porque isso é um estilo de vida. Você está rendido aos pés do Senhor. A adoração não tem a ver com que você bate ponto. Você chega aqui, vou dar referências diferentes. Teu trabalho, vamos sair de casa. Você sai de casa e fala assim: pai, guarda meu dia, tá, minha família, tal, estou indo para o trabalho, amém. Aí vai. Saiu do trabalho, tu nem faz nada, tu volta para casa. Chegou em casa, tu vai dormir. Pai, te agradeço pelo meu dia, e vai dormir. Aí quando tu chega no domingo, tu quer fazer tudo que tu não fez durante a semana. Aí Deus está falando assim: poxa, na segunda-feira eu queria te levar para aquele lugar. Na terça-feira eu queria te mostrar aquele ambiente que você ainda não viu. Na quarta-feira eu queria mais intensidade da sua oração. Na quinta-feira eu só queria que você se prostrasse aos meus pés. Na sexta-feira eu só queria que você exercitasse a sua fé. Isso é adoração. Às vezes a gente fica com um pensamento pequeno de que vou lá adorar o Senhor no domingo. Não, você vai vir cultuar a Ele. A adoração é um culto. E um culto que é racional. Você está sabendo o que você está fazendo. Por muitas das vezes nós entramos numa rotina insana, achando que a gente está adorando. E a nossa adoração está se tornando religiosa. A nossa adoração está programada. Eu tenho falado muito isso até com os ministros. Quando você pega o seu instrumento, é mais do que só tocar, é muito mais, é tua vida refletida nesse instrumento. E o que nós estamos refletindo para a humanidade aí fora? O que nós estamos refletindo como filhos de Deus? Porque essa é a adoração. Porque não há sentido de vida se nós não vivermos assim. E aí sabe o que acontece? Se nós não escolhermos a adoração como um estilo de vida, o hobby vai nos levar a uma intoxicação alimentar. Às vezes você vai no restaurante, paga caro, vai de vez em quando, mas passa mal. Sabe por quê? Porque quando você não tem um relacionamento com o Senhor, não tem essa adoração frequente no dia a dia, todas as coisas começam a te fazer mal. Porque você não tem base, você não está com Ele. E você não entende nem aquilo que Ele está colocando sobre a tua vida para te provar, para te testar, para te preparar para tu receber uma bênção nova. É uma coisa complexa. Às vezes parece que se você for juntar todas as pregações, a gente pode tornar elas uma adoração. Todas elas que foram pregadas até hoje. Para pensar. Poxa, o pastor está falando uma coisa que o pastor Felipe já falou há um tempo. Poxa, o pastor Tiago está falando uma coisa que o bispo já pregou em outro tempo. Por quê? Porque está tudo relacionado. A palavra e o modo que nós temos que viver, ele é harmônico. Não tem como uma coisa ficar com a ponta solta lá e você não ter explicação. Deus vai lá e une em uma outra. Então assim, por exemplo, trabalho.
Eu dei o exemplo do trabalho. E você vai na tua casa, às vezes está no final de semana. Eu não vou nem considerar dia de semana, tá, gente? Que eu já botei o trabalho, então vou botar o final de semana que a galera está mais em casa. Tu chega em casa, que vida de adoração você tem com a sua esposa, com o seu esposo? Qual a vida de adoração que você tem com seus filhos? Qual a vida de adoração que você tem em família? É mais, cara. Assim, às vezes parece que é tão simples. E você escutar o que eu estou falando aqui, entendam. Parece que eu estou falando aqui uma coisa repetitiva, mas é uma coisa de suma importância, que se a gente não colocar em prática, nós vamos perecer nesse mundo, e depois a gente vai querer viver o melhor dessa terra. Só que Deus está falando assim, poxa, se você não for um sacrifício vivo, não vai viver, porque você não vai estar preparado. Quantas pauladas, quantos tapas eu tomei, sabe, quantas palavras contrárias e até ofensivas eu tomei, chorei, passei muito tempo mal, mas me levantei, caí de novo, mas me levantei, mas desde o momento que eu entendi o que era adoração na minha vida, dias maus eu passo, mas eu não fico mais prostrado diante de nenhuma situação, pode ser vento, tempestade, não adianta, aquele momento eu falo assim, Senhor, está difícil, mas eu te entrego, porque eu não vou ficar assim, e eu levanto e continuo, sabe por quê? Porque eu entendo que tudo que acontece na minha vida, primeiro, ou Deus colocou para me provar, ou eu tenho que passar para avançar, às vezes a gente tem que calejar, e às vezes a gente não entende, porque a gente não entende o que é uma vida em adoração, então a gente abandona as práticas, porque é da nossa natureza, concorda comigo? Todo dia, orei a primeira, li a palavra na segunda, li um livro na terceira, no quarto dia, eu já não fiz, que aí, estou cansado, no quinto, não é assim que acontece com a gente? Isso acontece com todo mundo, gente, acontece comigo também, não vou falar que eu sou perfeito, porque eu não sou. Essa semana passada eu falei, lá em casa eu falei, gente, eu estou agoniado, Bruno, eu estou agoniado, cara, eu não li a palavra, Bruno, eu estou agoniado, eu não orei hoje, cara. Por quê? Porque o nosso cérebro é natural. A nossa mente manda informações. Se você não acostumar a mandar as informações corretas, você não vai dar importância para essa vida em adoração, filho. Quando eu comecei a colocar, não, eu tenho que fazer, quando chegou um momento que eu não fiz, eu fiquei incomodado para fazer, e eu não descansei enquanto eu não parei para abrir a Bíblia e entregar minha vida, e falar, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Eu estou angustiado. Aí o Espírito Santo, não, era só para tu ficar um pouquinho comigo, tem uns 2 dias que tu não tem um relacionamento que tu tem, então, o Espírito Santo é ciumento, entendam isso, o Espírito Santo é ciumento, ele não vai abrir mão daquilo que você se propôs a entregar para ele, como vida, que quando você tem a consciência, ele te cobra, te deixa agoniado, não vai ficar assim, vem, tem que orar, hein, tem que orar, eu estou trabalhando, aí daqui a pouco do nada, teu olhar vai na Bíblia, o Espírito Santo, não leu hoje, hein, tem que olhar, hein, tem que dar uma lida ali, hein, senão, como é que tu vai se segurar aí depois quando vir um vendaval? Então assim, todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu tenho falado muito isso, todos os dias, cara, eu não me canso, sabe, eu sou uma pessoa muito intensa, às vezes eu estou até tentando controlar isso, porque pela minha intensidade, às vezes eu constranjo pessoas, às vezes eu pressiono pessoas, sendo que às vezes as pessoas não estão no meu ritmo, sabe? Você já reparou nisso, que você tem um ritmo e a outra pessoa está do teu lado, mas não é o erro dela, sabe? É que é a forma dela de lidar, e aí você está aqui, tu quer ir igual um velocista, e o cara está lá, qual é, pastor, devagar aí, e aí eu estou começando a, sabe, raciocinar, então eu sou muito intenso com as coisas de Deus, e eu estava assim, Deus, o que eu vou falar, sabe, eu ministrar uma música, uma canção, é tranquilo, diante daquilo que o Senhor já me ensinou, mas falar para a igreja,
aquilo que elas têm que tomar como revelação da tua palavra, é uma responsabilidade, sabe? Você chegar aqui e botar a cara a tapa. Mas eu falo para vocês, nada que eu falei aqui vai fazer diferença alguma, se o seu coração não estiver aberto para que o Espírito Santo possa convencê-lo a mudar a sua vida a partir de hoje. Não seja mais um adorador de hobby, sabe? Eu quero adorar a Deus, mas eu só vou adorar a tal dia. Não seja um adorador, não entregue sua vida só aos domingos. Não entregue sua vida só quando o problema está acontecendo. Porque a gente tem essa questão. O problema acontece, a gente só falta se debulhar em lágrimas no chão, porque a gente está com problema. Mas, poxa, enche seu pulmão. O ar, o sopro de vida de Deus está aí. Você acabou de fazer isso aí, ó. Você tem que sentir a cada respirar que a sua vida é dele. E que toda vez você tem que reconhecer que ele está presente. Isso é contínuo, não é uma coisa que eu vou falar hoje para você, amanhã você está fazendo com excelência, não, é um processo, tudo na caminhada é um processo. Então pense, poxa, o pastor Tiago está falando que eu tenho que ver minha vida na questão do meu relacionamento com Deus, porque se minha vida for um hobby, vocês concordam que as pessoas vão nos atrapalhar? Sendo que as pessoas é aquilo mais importante que Deus preza. Mas se você não tiver em adoração plena, como é que você vai entender isso com as pessoas à sua volta? Como é que você vai entregar para Deus a sua adoração amando o seu irmão? E aí você fala assim, pô pastor, mas tem gente que é difícil pra caraca. Eu sei. Eu vejo. Eu sinto na pele. Mas acima de tudo, eu tenho que entender. O reino é sobre pessoas. Se eu não adorar da forma correta, como um estilo de vida todos os dias, você não consegue abraçar o seu irmão. Se você viver de hobby, você só vai julgar o seu irmão. Porque a vida de Deus não vai estar em você. Você só quer um pedacinho de Deus. Você faz jejum de Deus a semana inteira. Aí você quer Deus só no domingo. Você quer Deus emprestado para as suas necessidades. Mas você não quer Deus na sua vida para aquilo que você precisa viver. É uma coisa muito séria, porque isso influencia na igreja inteira. Eu estou falando aqui hoje porque eu estou passando por esse processo que eu estou falando aqui com vocês. Isso é contínuo, isso não para na nossa vida. Uma hora tu aprende uma coisa, outra hora tu aprende outra. Só que a gente tem que deixar o Espírito Santo trabalhar. E muitas das vezes a gente quer colocar, por estar no hobby, a nossa convicção de adoração. Eu sei que adorar isso, pastor, eu sei que eu tenho que buscar, eu sei que eu tenho que orar, eu sei que tem que isso. Ué, mas e aí? Não faz por quê? Não, porque a vida está muito corrida, não estou tendo tempo. Sério? Aquele que te trouxe para a vida, você não tem tempo para ele? Se é ele que rege o tempo, o dono do tempo te deu vida, só para você organizar e ficar com ele. E a gente dá uma desculpa, como eu já dei várias vezes. Estou falando, não me excluo disso. Eu me coloco dentro dessa mensagem, porque eu estou tentando viver isso desde que eu entendi o que é adoração. É sacrificante, eu não vou mentir para vocês, é desgastante. Contudo, o que vem sobre nós é muito maior daquilo que nós sofremos. O sacrifício vivo ali é todo dia tu ir como Abraão. Preparar e jogar seu filho lá. É só vida, cara. Tu tem que entregar. E quem confiar que aquilo que ele está te colocando para fazer, vai dar certo. Independente se ele vai tomar o filho, ou se não. Abraão foi assim, cara. Ele entregou, ele confiou, porque ele tinha o quê? Uma vida de adoração. Isso a gente está falando lá do Antigo Testamento. Se a gente não conseguir viver assim, nada daquilo que Deus quer depositar em nós e nos usar nessa terra,
não vai acontecer. Me desculpe, se isso às vezes não possa ir contra aquilo que de repente você pensou por muito tempo. Mas Jesus quer fazer algo grande na vida de cada um de nós. Nessa terra, Ele quer que você coma o melhor, mas Ele quer que você seja a diferença no meio de todas essas pessoas que existem. Ele não quer que você esteja numa multidão que não possa ser notado. Deus quer te levantar como um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, para fazer a diferença. Só que até onde nós estamos nos escondendo disso? Nós estamos, querendo nos proteger de Deus? Nós queremos nos esconder de Deus? Não, deixa eu pego o tatu, não tem um tatu? Eu vou me esconder ali um pouquinho, depois eu boto a carinha, está tudo tranquilo? Agora eu saio, pego o negócio. É isso que nós vamos fazer? Porque essas saidinhas do tatu é a gente vindo para o culto domingo. E aí vai lá para o escuro de novo, vai para a toquinha e fica lá. Não, aqui eu estou mais seguro. Não vou ter problema, não vou ter irmãozinho falando mal, não vou ver fofoca, não vou ver isso, porque é isso que acontece no nosso dia a dia. E aí você fala assim, poxa, mas na igreja acontece isso, aquilo e tal, mas acontece lá fora também. E aqui tem pessoas em processos para aprender. Se a gente for querer que todo mundo seja aquilo que nós esperamos, nós ficaremos frustrados. Mas se nós olharmos para o Cristo, que olhou para nós, nos amou primeiro, nos resgatou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, como é que tu vai olhar para uma pessoa que está do seu lado, que de repente está passando um problema, que pode ser até pior do que o seu? E o processo dela e a conversão dela está sendo muito mais difícil daquilo que você passou. Eu estou falando coisas que é uma vida de adoração que te traz leveza para viver. Não é uma coisa que eu estou falando que é impossível de conseguir e de viver. É fácil. A questão é, quem está determinado a viver esse sacrifício vivo? Oferecer um culto racional é você entregar tudo para o Senhor, até a minha vontade, porque quando acontecer algo, eu não posso, eu pensei isso, mas não, o Senhor não quer que eu faça isso, e eu reverto a situação, nada vai ser agradável na nossa vida, irmão, nada vai se tornar agradável. Sabe uma coisa que eu aprendi? Quando eu aprendi a adoração plena, meu coração se tornou um coração grato, um coração grato, todos os dias. E eu não precisava falar assim, te agradeço, Senhor, te agradeço, Senhor. Não, eu acordava de manhã, e eu já dei testemunho para algumas pessoas aqui, e na minha casa tem um pé de acerola, e aí eu saio da minha porta assim, o passarinho está cantando, dá vontade de chorar, porque quando você sai, você sabe quem é, porque você escolheu viver uma vida com Ele, de adoração insana, e às vezes parece que a gente tem muita dificuldade para fazer isso, sendo que, para pensar, é mais difícil relutar, cara, vai ficar relutando com isso até quando? Aí vai fazer sabe o quê? Eu escutei de uma pessoa hoje, parente da dona Lúcia, falou assim mesmo, poxa, eu quero contar um testemunho aqui, aí, isso ficou na minha cabeça, quando Ele me chamou, que eu aceitei Ele, meu pensamento foi, quanto tempo eu perdi, já era para me estar antes na presença de Deus, e vocês, e nós, vamos esperar quanto tempo, para essa vida, e esse estilo de vida em adoração, se torne realidade nas nossas vidas, porque Deus quer fazer mais, gente. Eu queria mais um versículo, e nós vamos encerrar. Eu queria que vocês abrissem em João capítulo 4, verso 23 e 24. Gente, é muito sério, é muito sério. Eu anotei um negócio aqui, adoração sem conexão diária, é entretenimento espiritual, cara.
tu vai fazendo uma jogadinha com Deus, sabe? Porque você não vive o dia a dia. E quando você quer, é só para entreter Deus. Ó Deus, estou aqui, hein? E Deus não quer isso para nós. Deus quer a sua vida todos os dias. Ele quer que você viva para Ele todos os dias. Como eu vou viver isso? Acorda pensando. Faz suas tarefas pensando. Volta para casa pensando. Fala com a sua família pensando nele. Vá dormir pensando nele. Eu não sei se alguns conhecem uma canção. Eu acordo apaixonado. Eu me relutei a cantar essa canção. E eu vou explicar por quê para vocês. Ela declara uma coisa que eu não estava vivendo. E eu falei, eu só vou cantar, Jesus, quando eu estiver vivendo. As pessoas já me perguntaram sobre isso, eu falei, eu não sou hipócrita. Eu não consigo subir no altar e falar uma coisa que eu não faço. Essa canção tem chocado o meu coração, para que a minha adoração seja mais intensa ainda. E eu falo para vocês, estou no processo para que eu possa cantar essa canção. Mas olha como é difícil, eu estou falando isso para vocês, mas eu estou passando isso na minha própria vida. Porque tem várias áreas da nossa vida que a gente tem que viver essa adoração plena. E a gente tem que saber discernir isso e começar a fazer a mudança através da revelação da palavra. Deus tem muito, cara, muito. Ele nos ama tanto, cara, que eu fico envergonhado. Às vezes eu não faço alguma coisa, Senhor, eu não sei nem o que eu falo para Ti. Porque eu não tenho nem direito de deixar de fazer algo. Meu coração tem que estar disponível para Ti sempre. Porque o Senhor me resgatou de um lugar onde eu ia para o inferno. Eu ia sofrer. Nesse mundo é atrativo, mano. Já vivi por ele. A carne gosta muito. E é sedutor. Quem já viveu no mundo sabe disso. É bom as coisas do mundo. Não me leve a mal. É bom. Mas bom para a nossa carne. Para o nosso espírito não. Esse é o entendimento que tem que ficar. Vamos ler, vamos? João, capítulo 4, versos 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vou puxar só mais um pouquinho. Vou repetir aqui, gente. Já chegou a hora, tá, gente? Não vai chegar, não. Já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Pô, até aqui tranquilo. Mas quando eu leio essa parte aqui, eu me cobro todos os dias. São estes os adoradores que o Pai procura. E todo dia eu falo para o Senhor, me acha. Me acha como um adorador. E eu quero falar isso para você. A partir de hoje, rege a sua vida falando isso para o Senhor. Me acha, Senhor. Acha meu coração. Acha meu coração puro. Acha meu coração contrito, quebrantado diante de Ti. Porque é assim que eu quero viver. Porque viver as coisas normais eu não quero mais. Eu quero viver um relacionamento profundo. Muito mais daquilo que eu já vivi. Mais do que aquilo que eu estou vivendo hoje. Mas é aquilo que o Senhor quer que eu viva a partir de hoje. Eu quero só falar isso para vocês. Feche seus olhos rapidinho, rapidinho. Rapidinho. Se o louvor quiser já se posicionar. Eu só queria entregar a vida de vocês para Jesus. Porque é o Espírito Santo que faz a obra. As minhas palavras, em algum momento pode não concordar a frase, mas eu creio que o Espírito Santo junta todas as palavras e essas frases
para que possa impactar o seu coração. Se você puder fechar os seus olhos, queria orar por você. Pai, eu creio que o Senhor tem algo mais para a tua igreja, muito maior do que aquilo que eu até estou pensando nesse exato momento. Nós sabemos, Senhor, que a caminhada não é fácil. Sabemos que há um desgaste quando nós não entendemos a adoração que o Senhor propõe diante da tua palavra para nossas vidas. E isso nos machuca. E isso, Senhor, nos estressa ao ponto, Senhor, de querermos chutar o balde todo dia. Mas Espírito Santo, venha trabalhar nos nossos corações e na nossa mente, para que nós possamos reconhecer que, em vez de chutar o balde todo dia, nós queremos te buscar todos os dias. Nós queremos ter o Senhor mais vezes conosco. Que a cada momento e a cada piscar dos nossos olhos, Senhor, a tua presença possa ser manifesta em nós. Que o nosso coração, Senhor, volte a queimar, Jesus. E não pare mais, ó Pai. Nós cantamos aqui. O fogo nunca dorme, Jesus. Ele sempre está aceso, mas ele só vai se manifestar em nós, Senhor, quando nós entendermos essa adoração. Então, Jesus, sonda agora, Senhor, os nossos corações. O coração do teu filho que está aqui nessa noite, ó Deus. Que só o Senhor sabe o que está passando. Mas o Senhor também, Senhor, sabe que isso vai passar. E que o teu Espírito Santo vai cicatrizar. E que o teu Espírito Santo vai, Senhor, restaurar, ó Pai. Meu Pai, sonda esses corações, ó Deus, que até um certo momento não estão olhando para a vida como uma vida. Estão olhando como uma rotina nesse mundo. E não como uma vida que Deus o deu. Meu Pai, então incentiva esses corações a perceberem a vida que estão perdendo diante de não comportamentos para Ti. Meu Pai, eu peço também que o entendimento do Teu Espírito para que todos possam entender esse sacrifício. Nada, Jesus, que nada possa, Senhor, soar, Senhor, como uma coisa que não vale a pena. Senhor, em tudo que façamos para Ti, Senhor, o Senhor olha lá dos céus e sabe de tudo. Não importa o que as pessoas pensem, mas o Senhor sabe de tudo. A Tua palavra diz que, Senhor, se você quer orar, vá para dentro do seu quarto. Sabe, vai para dentro do seu quarto. Vai orar, vem falar comigo sozinho, no secreto, no oculto, sabe, onde ninguém está vendo, porque só ali nós conseguimos ser quem somos. Fora desse lugar, nós queremos mostrar uma estética, queremos mostrar uma postura, queremos mostrar algo que nós não somos, porque nós fomos salvos, nós fomos trazidos por Jesus a uma vida plena, suave, agradável. E fora desse lugar nós não vamos viver essa vida. Que você pense agora nessa hora e deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Todos estão de olhos fechados, as luzes estão apagadas. Eu não vou falar para você ficar de pé, porque eu quero que o Senhor, o Espírito Santo, fale ao seu coração. Não tem regra de ficar em pé ou sentado. Eu prezo por aquilo que o Espírito quer fazer sobre as nossas vidas hoje aqui. Então, abra o seu coração e deixe o Espírito Santo trabalhar. Deixe o Espírito Santo falar o que Ele tem para falar, mas escute. Deixe Ele falar dentro de você. Deixe Ele falar dentro de você. Finja não. Pense que você está no seu quarto nessa hora.
Porque de olhos fechados você está no escuro, como se você estivesse no seu quarto. Entrega a sua vida agora para Jesus e fala: Senhor, eu quero viver a adoração plena. Eu quero viver, Senhor, todos os dias olhando para Ti, pensando em Ti, Senhor. E toda hora que eu penso em comer, eu não vou pensar em comer, eu vou pensar em comer a Tua palavra, Jesus. Porque é muito mais benefício para a minha vida, Senhor, e para o meu crescimento. Que o Espírito Santo faça o que Ele tem que fazer na tua vida. Deixe Ele fazer. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção. Eu queria que você ficasse do jeito que você quiser. A ordem do Espírito Santo para mim foi: não quero padrão. Deixe que eu quero trabalhar da forma que eles querem ficar, sentado, em pé, ajoelhados, deitados, da forma que você quiser. Só abra teu coração e deixe Ele falar através das canções. Em nome de Jesus, nós voltaremos a orar mais, mas com isso, vamos adorar Ele um pouquinho com um louvor.